Professor, gostaríamos de agradecer mais uma vez a sua participação no nosso projeto, né? Inaugurando esse projeto conosco. Muito obrigado, Nino. É um prazer estar aqui no projeto, no projeto de vocês. É muito interessante, né? E é um prazer colaborar. Muito obrigada. Professor, como é que o senhor tem sentido essas questões relativas às mudanças de ritmo decorrentes desse deslocamento que as nossas vidas foram submetidas, né? Assim, como analista e como indivíduo, o que mudou? O que o senhor acha? Nós deixamos de nos deslocarmos, né, para certos espaços, estamos mais em nossas casas, né? Quer dizer, esse fenômeno inesperado que aconteceu do novo coronavírus, né, mudou todo um esquema planetário de adaptação, de interação social, né? E a psicoterapia não poderia ser de outra forma, né? Então, nós tivemos que deixar de ir aos nossos consultórios, viemos para casa, né, para nossas casas, e os pacientes também eles nos acessam por nossas plataformas, né? Eu tenho, no meu caso particular, eu tenho sentido um caminhar bem tranquilo desse processo. Houve situações raras em que os pacientes preferiram interromper, esperar talvez quando a pandemia cessasse, mas isso foi muito pouco, eu diria uns 5%, pouca gente que não quis. A maioria tiveram. Como? Não tem intimidade com a tecnologia, às vezes, né? E não sei. Que preferem, acham que é distante, mas isso foi raro. Aconteceu uma situação muito específica em que a pessoa tinha terapia, mas achava que o marido a controlava. Então, ela sentia que não teria espaço em casa para fazer a terapia de casa, do computador, porque seria controlada pelo marido. O marido não era contra que ela fizesse análise, né? Era uma situação marital muito conflituosa. Então, situações muito específicas assim, mas em geral houve uma adaptação bem razoável, bem boa no uso ou de Skype, ou de Zoom, ou mesmo do WhatsApp, vídeo WhatsApp. O que o senhor citaria assim, como as principais mudanças do setting físico para o setting eletrônico? O senhor experimentou algum desconforto além desse que o senhor mencionou? Como eu estava dizendo, para mim, eu moro em casa mesmo, eu moro em casa e eu já tinha meu consultório em casa. Eu tinha feito uma obra em casa e eu e minha mulher atendíamos num consultório anexo à casa. E então foi uma mudança pequena. Eu saí desse consultório aqui dentro da minha casa, né, e fui para o meu escritório dentro de casa também. Então, da minha parte, assim, não houve grandes alterações. E agora, eu acho que nessa situação que nós estamos, assim, desse trabalho mais online, eu acho fundamental o contrato terapêutico. O que tem no contrato terapêutico tem que ser muito bem colocado que a pessoa, nesse momento da análise, ela tem que estar isolada, o paciente tem que estar isolado, ele não pode ser interrompido, né? E ele tem que ter certeza disso, né? Ele tem que procurar um lugar na casa dele que ele não possa ser interrompido, e aí se constrói esse vaso alquímico, né? Porque o vaso alquímico é algo psicológico. Ele se constrói também a nível online. Eu vivencio isso com alguns pacientes meus muito claramente, a presença do vaso e da emoção online. O paciente na casa dele, eu em minha casa, e há um vaso construído
com transferência, contra-transferência, as emoções, né? A empatia. Se eu não posso, inclusive o toque físico, se não se pode tocar o paciente, o cumprimento, ou tocar, a palavra toca as pessoas, né? Você pode tocar a palavra, tocar o paciente verbalmente. A palavra e o tom de voz, né? O voice, né? A vocalização, a maneira de olhar, mesmo numa câmera, ela tem o poder de ser afetuosa, de conter uma situação. Então, eu não creio que a situação online impeça uma proximidade terapêutica. Uhum. Nós escolhemos o arquétipo do texto assim, por essa coisa da introspecção, né? E também assim da forja, porque a gente acha que tem alguma coisa a ser forjada nesse momento que da ordem do invisível, né? O que o senhor pensa sobre isso? O senhor acha que há outros arquétipos atuantes? Há vários, eu acho que há dois arquétipos que eu consigo imaginar nesse momento, não tinha pensado sobre isso, dois mitologemas aí. Mas o Hefesto é muito importante, né? Porque ele é o deus da criatividade, o deus da técnica, né? Como o professor Junito Brandão gostava de dizer, né? E técnica, como diz Aristóteles, é agir como a natureza age, né? E o Hefesto foi lançado no oceano e as deusas, as ninfas marítimas Tétis e Eurínome ensinam a Hefesto a ourivesaria. Agora, ele aprende a ourivesaria no fundo do mar. Ele fica 9 meses, com o período de gestação, né? Ele fica nas grutas de Tétis e Eurínome, aprendendo toda a forma artesanal, né? Da ourivesaria. Então, tanto ali quanto debaixo do Monte Olimpo, nas profundidades do Monte Olimpo, o Hefesto tem também suas forjas para forjar as armas dos deuses, né? Os olimpianos enfrentarem os gigantes. Mas é sempre uma atitude introvertida, né? Ele tem essa questão introvertida. Então, eu acho que o nome Hefesto é muito bem escolhido, porque nós estamos nesse problema de introversão, né? Essa situação atual é um momento de introversão. Eu gosto de chamar que esse momento é o momento do deserto, né? E que aqueles que souberem aproveitar bem o deserto, eles poderão transformar esse momento de uma forma criativa. Agora, se você ficar pensando, quando terminar esse isolamento social, eu vou poder ir para a rua, o que eu deixei de fazer, o que eu não pude fazer, há um dispêndio de energia enorme. Eu acho importante aproveitar esses momentos de introspecção e buscar o nosso lado hefestiano, buscar uma aliança com o Hefesto e partir para a nossa criatividade. E uma das criatividades possíveis é criar um novo método terapêutico, que nós já estamos procurando criar, percebendo a transferência online, a empatia online, a proximidade online e a transformação psicológica online. Falando dessa questão da criatividade, né? E da mudança, dessas mudanças que a gente está vivenciando, como é que o senhor acha que fica essa questão dos recursos expressivos? Está um pouco baixo, eu não ouvi bem. Falando dessa questão da criatividade, nós junguianos usamos muitos recursos expressivos, né? Sim, sim. Como usar recursos expressivos ou não usar, o que fazer, né? Agora com essa realidade online. Sim, é uma ótima pergunta. Mesmo isso, a gente está sendo ser muito criativo. Aí aparece o Hefesto também, né? Porque você perguntou sobre outras figuras arquetípicas, né? O Hermes é o deus da comunicação, que está nos vários níveis, né? Então, aí também nós temos que sermos mercuriais também nessa comunicação e perceber
as técnicas expressivas elas podem ser adaptadas num processo desse, né? Então, eu já tive situações assim que o paciente era um paciente que estava online e ele dizia assim, ele tinha, às vezes ele era tomado por emoção, por raiva, assim, né? E aí ele falou assim, é como um caboclo raivoso. Ele nomeou a raiva dele, um caboclo raivoso. Então, isso na internet, eu disse para ele, procura desenhar que caboclo é esse, tenta expressar esse caboclo raivoso. E ele fez um desenho extremamente expressivo, extremamente expressivo desse caboclo raivoso e colocou na câmera para mim, né? E nós discutimos esse caboclo raivoso e depois eu sugeri que ele fizesse uma imaginação ativa com ele, que ele escrevesse uma carta para o caboclo raivoso. E foi riquíssimo, porque ele escreveu uma carta, normalmente colocou na câmera para mim, leu a carta e o caboclo raivoso respondeu para ele. Quer dizer, ele escrevendo com uma escrita mais ou menos automática, vamos dizer assim, né? Então, é possível essas técnicas expressivas serem levadas para a comunicação online. E eu tive outros exemplos assim, por exemplo, um jovem que ficava em casa com a família, estava sentindo muito oprimido e tudo, e ele fez vários desenhos das várias momentos dele de raiva, monotonia, busca de espaço, vários bonequinhos assim, e nós trabalhamos esses bonequinhos também na câmera. Quer dizer, eu acho que não há impedimento aí. Só há uma situação que eu acho que é mais complicada assim, na comunicação online, que é a caixa de areia. Essa eu acho que é mais complicada, né? Mas o desenho, pintura, tem tido resultados muito bons nesse período que estivemos aqui no isolamento social. Acho que a gente vai descobrindo, né? Experimentando, a gente tem que se manter aberto. Aí se vê o que vai aparecendo e depois compartilhar entre nós, né? E aí dando ideia uns aos outros e vamos aí descobrindo. Professor, com relação a essa nossa realidade social, assim, que sofreu essas mudanças drásticas, há problemas de relacionamento, né? Como o senhor falou aí, com o filho, com os pais, entre casais, né? Como lidar com esses nossos complexos culturais que emergem nessa realidade em ebulição? Tem novas questões emergindo aí, né? Há estatisticamente um aumento da violência familiar muito grande, né? Há uma crise, muitos não estão suportando esse fechamento, né? Há uma outra questão também, que é a questão da perda financeira, né? Muitas pessoas estão indo à falência, estão quebrando, isso causa uma ansiedade, depressão, aumento de agressividade, enfim, há vários problemas aí emergindo com a crise e além do principal que está por trás, que é o medo da morte, né? O medo de infecção, o medo da morte, a perda de parentes, né, próximos, a perda de amigos, de parentes, enfim. À medida em que a crise se avança aqui e que o Brasil tomou medidas não muito adequadas para resistir a essa pandemia, o número de mortos está muito elevado, né? E isso também é causa de sintomas psicológicos graves, né? Depressão e tudo, né? Agora, a oferta de ajuda psicológica é muito grande, né? É bem grande. Eu noto nos institutos da JB, vários institutos se mobilizaram com uma ajuda online, e a ajuda online é bem efetiva, de apoio, né?
Eu participo de dois processos de ajuda online, uma no Instituto Jungiano do Rio de Janeiro, a outra na UFRJ, na Federal do Rio de Janeiro, que tem um convênio com o Instituto, e a Federal ela fez uma rede de seis centros de saúde diferentes, e é ligado ao Ministério da Saúde, uma rede grande de apoio aos trabalhadores de saúde, aos profissionais trabalhadores de saúde, enfermeiros e médicos que estão na linha de frente e sofrem de estresse pós-traumático, né? Estão muito expostos à infecção, né? Houve vários médicos que estão morrendo, né? Inclusive, né? No estado do Rio, nós temos em torno parece que já houve 14 ou 15 óbitos, e a enfermagem mais ainda, muito mais, os enfermeiros estão morrendo. Então, essas pessoas da linha de frente, eles precisam muito de suporte psicoterapêutico também, de apoio, e há muita ideação suicida também, né? Então, essas redes são muito importantes. São muito importantes. A do FJ está muito bem organizada, e do Instituto do Rio também, que eu participo. Então, eu acho que é fundamental esse processo atual para apoiar essas pessoas, né? Falando nessa questão dos mortos, né? Como é que o senhor acha que a gente está elaborando esses mortos visíveis e esses invisíveis, né? Porque tem muitos que estão sendo enterrados sem as suas famílias, né? Então, assim, uma prática que é uma prática tão comum nossa de enterrar os nossos mortos, nós não estamos podendo fazer nesse momento. Que impacto que o senhor acha que tem isso? Eu acho que está havendo uma coisa grave aí, né? Em que as pessoas não estão percebendo, quando vêm as estatísticas, né? Que o Brasil está com mais de 20 mil mortos, né? 25, 27 mil mortos. Isso são números, mas as pessoas se esquecem que são pessoas, né? Com identidades. Então, são 27 mil mortos, e que esses 27 mil mortos você multiplica por 6, para contar famílias e amigos dessas pessoas. É um número muito elevado de pessoas que estão sofrendo a perda dessas pessoas. São pessoas com personalidades que tiveram uma vida, né? E que foram embora, né? E perderam sem um ritual, como você falou, né, Nina? Sem um ritual de despedida. Eu tenho procurado fazer em toda atividade minha, assim, palestra, o evento, o que eu faço 1 minuto de silêncio. Porque se certas autoridades estão esquecendo, deixando de lado, pelo menos naquele momento, eu procuro homenagear essas pessoas que partiram, né? Que deixaram o nosso convívio. Eu acho que é fundamental, porque essas perdas afetam todos nós. É uma perda planetária, né? Isso é uma coisa gravíssima, mas aqui mais próximo de nós, aqui no Brasil, está um fenômeno muito forte também, e é importante a gente viver o luto, e não recalcar esse luto, mas viver esse luto e viver essa perda, viver essa passagem, que é muito importante, né? Professor, o senhor teria algo a dizer em relação aos complexos culturais que emergem agora nesse momento? Os complexos culturais são aqueles complexos que já estão na cultura brasileira e latino-americana, e que são ativados, né? São complexos ativados e que aparecem, né? Por exemplo, a corrupção é um antigo complexo cultural que, mesmo na pandemia, ele voltou a aparecer, né? Então, há vários. Me parece que nas grandes crises, os complexos que já estão no inconsciente cultural, eles são ativados e atuam de uma forma mais presente e de uma forma mais destrutiva ainda, né?
é incrível, mas houve desvio de verba em compra de respiradores e tudo, né? Quer dizer, isso mostra que os complexos culturais eles não deixam de existir, eles estão aí e, pelo contrário, eles são alimentados nos momentos de crise. Bem, professor, o senhor gostaria de acrescentar alguma outra questão? Enfim. Eu queria elogiar a iniciativa de vocês, né, Nina? É um momento muito importante, porque, sem dúvida, a nossa prática está passando por um processo de mudança. A gente está. E eu acho, inclusive, que essas mudanças não ser as mudanças transitórias. Certas coisas vieram para ficar. Assim como nas empresas, né? O home office ele está, por exemplo, vindo em certas empresas para ficar. Parte vai ser home office, parte vai ser presencial. A nossa prática, o nosso ensino também de psicologia analítica, ele tende talvez a adotar certas práticas mais online. Quer dizer, essa prática mais à distância, ela tem múltiplas vantagens, ainda mais para a nossa instituição, a JB, que ela é uma instituição continental. A gente precisa agilizar bem essas práticas online, né? Para ensino, para seminários, para convivência, para reuniões, administração, porque a gente está observando que isso pode ser muito mais usado do que a gente foi usado até agora. Então, a pandemia, por um lado, nos ensinou a maximizar o uso dessas práticas à distância, não é? Então, a resposta tem sido muito boa. Assim como no mundo empresarial, eu acho que certos pacientes meus, por exemplo, aqui o Rio é uma cidade grande, né? Eu tive uma paciente que veio depois da Barra, da Tijuca, e ela teve um assalto, vindo para o meu consultório, vindo para a sessão. É provável que ela agora está continuando online. É provável que ela continue online, né? Pacientes que moram mais distantes, pode ser uma novidade no setting, porque eu estou tendo respostas muito boas no atendimento online. Eu tive um paciente, por exemplo, ele não é longe, ele mora perto, mas ele ficou surpreso com a continuação da terapia online e perguntou, mas não mudou nada com a expressão dele, é a mesma coisa, a análise é a mesma coisa, não mudou nada. E eu falei, ele perguntou, você já teve outros pacientes online? Você tem outros pacientes online? Eu falei, eu sempre tive, até em outros estados, às vezes, ou no exterior, eu tenho um paciente ou outro no exterior. E eles, eu tive com uma amiga psicanalista e conversei com ela sobre isso, ela disse que ela também tem pessoas à distância, que é possível, sim. Eu estou notando, na minha análise, a mesma coisa. Então, eu acho isso, a minha opinião é que certas práticas estão vindo para ficar. Inclusive, o atendimento online ele vai ser mais usado, né? É claro que certas práticas, a convivência pessoal também ela é insubstituível em certo nível. Mas os resultados online eles são muito positivos. Professor, foi um grande prazer conversar com o senhor e muito significativo para a gente que o senhor tenha sido o primeiro a Obrigado. primeira entrevista nossa, né? Agradeço muitíssimo e tendo uma outra oportunidade de poder conversar e aprender com o senhor vai ser muito bom. Para mim também foi muito significativo ser o primeiro. Muito obrigado. Foi um prazer enorme. Tá? Um abraço a vocês. Parabéns pela iniciativa. Tá? Foi muito bom. E estou aqui disponível para outras situações, outras entrevistas e outros eventos, né, de vocês. Tá? Obrigada. A iniciativa. Obrigado.